Acho que você já escutou aquela famosa frase: querer não é poder. Eu escutei muito isso da minha mãe quando eu era pequeno e quando eu queria alguma coisa que ela não queria me dar. Provavelmente porque não era apropriado para mim, não era o momento, não era necessário ou que por causa que havia algo melhor, né? E muitas vezes nós, até como pequeno, nós queremos coisas que não são o melhor para nós. Precisamos de alguém para nos ajudar a querer aquilo que de fato é o essencial para nós. Na nossa vida também é assim. Muitas vezes queremos viver uma vida que não é a melhor para nós. Ou então muitos acabam vivendo para satisfazer as expectativas dos outros. Vivem querendo o querer dos outros e não o seu próprio. Vivem baseados no que os outros querem que eles sejam. E acabam se sentindo deslocados, incompletos, não satisfeitos. Desperdiçam o seu tempo aqui na Terra, vivendo não plenamente. Contudo, nós vemos também na Bíblia falando que muitas vezes nós não sabemos o que querer. Muitas vezes nós queremos, somos inclinados a querer aquilo que não é o que Deus quer também para nós. Por isso que Deus ele nos orienta e nos ordena a querer o que é o melhor para nós. Aquilo que vai realmente saciar-nos e aquilo que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós vimos também em Filipenses, que nós temos visto todo domingo, pastor Paulo traz uma mensagem sobre Filipenses e quinta-feira nós fazemos uma reflexão em cima dessa mensagem. Se você não viu, eu vou colocar aqui embaixo. Desculpa. Eu não vou editar, que se fosse no culto, não ia ter como editar. Nós colocamos o vídeo quinta-feira aqui pra gente refletir e na descrição eu vou colocar o vídeo de domingo. Tá? Então se você não assistiu, assista. E a gente viu Filipenses, do capítulo 1, versículo 19 ao 30. O pastor faz a exposição bíblica. E eu queria refletir em alguns pontos aqui do que nós vimos. E eu achei interessante que na mensagem de Filipenses, nós vimos que o apóstolo Paulo, podemos ver, que ele também tinha alguns quereres, digamos assim. Ele tinha sua vontade. Mas todo o seu querer, tudo aquilo que ele queria, estava debaixo do seu querer último, do seu máximo querer, digamos assim, debaixo do seu maior querer, que era engrandecer a Cristo. Era fazer a vontade de Cristo. Era manifestar o quão Cristo é belo e glorioso na sua vida. Por isso que no versículo 21 ele diz: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. De qualquer forma, ele queria engrandecer a Jesus. De modo que, se o que acontecesse não fosse o que ele queria no primeiro momento, mas resultasse em engrandecer a Cristo, ele estaria satisfeito, porque esse era o objetivo da sua vida, esse era a sua razão de viver, e ele estaria satisfeito. E é isso que ele comunica aos irmãos filipenses. Nós vimos que Paulo estava preso, mas ele estava ciente do auxílio do Espírito Santo, do auxílio das orações que os irmãos faziam para ele. Paulo estava preso, mas estava confiante do seu propósito e do porquê ele estava lá, e se ele saísse, para que ele ia sair. Ele sabe que aqueles que esperam no Senhor, sabia que aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Aconteça o que acontecer. Pois quando esperamos no Senhor, nós acabamos querendo o que Ele quer. E é isso que Deus quer nos ensinar muitas vezes. A expectativa de Paulo para a sua vida era a mesma que a de Deus. E Deus está mais preocupado com engrandecer Cristo em nossas vidas do que em nos dar conforto pessoal e terreno. Eu queria ver alguns pontos somente com os irmãos nessa reflexão de hoje, mas antes, vamos orar?
Paizinho, muito obrigado por esse momento, obrigado por mais um vídeo onde podemos juntos refletirmos e elevarmos nossos pensamentos, vontades, nosso amor ao Senhor, a Tua Palavra e aquilo que o Senhor quer comunicar a nós. Fale ao coração de cada irmão nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós podemos ver que Paulo diz no versículo 20 o seguinte: aguardo ansiosamente, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Deus está mais preocupado com engrandecer a Cristo em nós, na nossa vida, do que em nos dar conforto terreno e pessoal. Porque o conforto da terra é momentâneo, ele é efêmero, ele é vazio de sentido, o luxo dessa terra, ele é ilusório. Paulo estava preso e ele tinha o seu propósito, tinha o seu querer maior, que era engrandecer a Cristo. E nós vimos que independente do que aconteça, podemos ver no versículo 22 que ele vai dizer que independente se ele ficar vivo ou se ele morrer, o que ele quer, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Então ele sabia que estar com o Senhor é muito melhor do que estar na terra, mas ele queria permanecer aqui na terra porque ele queria dar fruto para o Senhor também. Irmãos, nós estamos aqui, se estamos vivos é porque Deus tem propósito e é darmos frutos. Jesus disse em João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, e nomeei vocês, e designei vocês para que vocês vão e deem fruto, e esse fruto permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. E ele disse, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto, e assim vocês serão reconhecidos como meu discípulo. O discípulo do Senhor Jesus, ele quer dar fruto para o Senhor. E essa oração que Paulo também faz, Filipenses 1, versículo 11, vai dizer, ele está orando para que eles pudessem ser cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esse era o objetivo de Paulo, fazer com que ele orava para que os irmãos pudessem dar fruto também. Nós vivemos para dar fruto para o Senhor e para levar outras pessoas a também darem esse fruto para o Senhor, pois pertencemos ao Senhor. E esse fruto é servir ao Senhor, é trabalhar para o Senhor, é viver para o Senhor, é fazer a vontade de Deus, é buscar a santidade. Esse fruto também é nós falarmos do amor de Jesus para outras pessoas, que outras pessoas conheçam Jesus, e esse é o fruto também. Então, nosso fruto, também nós vemos que é o fruto do Espírito, em Gálatas 5, vai dizer, Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24 vai dizer o seguinte: fruto do Espírito, 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, fruto que o Senhor espera de nós. Contudo, pelo que nós vemos, pelo contexto que Paulo está falando, o fruto do Espírito também é levar outras pessoas a produzirem esse fruto espiritual. Porque a pessoa só pode produzir esse fruto do Espírito quando ela recebe o Espírito Santo. E recebe o Espírito Santo ouvindo a palavra do Senhor. Quando Cristo é engrandecido na nossa vida, as pessoas veem Cristo e elas realmente entendem o Evangelho e se interessam pelo Evangelho e querem ouvir o Evangelho. Deus deseja que nós possamos dar fruto. Deus também deseja que você exulte em Cristo, se alegre em Cristo, glorie-se em Cristo e leve outras pessoas a se gloriarem e se alegrarem em Cristo. Versículo 25 e 26, a gente vai ver que ele vai dizer o seguinte. 25 e 26. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês,
para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha alegria, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Exultar é sinônimo de alegrar, pular de alegria, se regozijar. Mas outras versões também diz o seguinte: e quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. Então Paulo queria permanecer com os irmãos ali para que eles pudessem progredir na fé e na alegria que ela proporciona. Dessa forma, a presença de Paulo no meio dos irmãos levaria os irmãos a se gloriarem em Jesus e no que ele fez através do apóstolo. Da mesma forma, Deus deseja que a sua vida, assim como a de Paulo, seja canal para outras pessoas se gloriarem em Cristo, se alegrarem em Cristo. Podemos pensar, será que temos vivido dessa forma? Será que o meu objetivo é ajudar os irmãos a crescerem no progresso, na alegria da fé e levar outras pessoas a exultarem em Cristo por minha causa? Será que quando as pessoas veem a minha vida, olham para a minha vida, será que elas veem Cristo refletido na minha vida? Será que as pessoas poderiam olhar para a nossa vida e ver a vida de Cristo? Poderiam exultar por causa de Cristo? Podemos pensar e refletir sobre isso. Deus deseja que você exulte em Cristo e leve outras pessoas a exultar em Cristo, a se alegrar no que Cristo fez por nós, no fato de que nós temos a salvação através de Cristo Jesus. Para isso que nós vivemos, para isso era ser o objetivo de Paulo. Esse também é o nosso objetivo, que é, de qualquer forma, que Cristo seja engrandecido no nosso corpo, quer na vida, quer na morte. E por último, o último ponto que eu queria focar aqui também era que Deus deseja que você sofra por Cristo se necessário. Como assim? Sofrer por Cristo? Deus deseja isso? Sim, pois é um privilégio. Filipenses 1:29 diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Sofrer por Ele. Sofrer por Cristo, pois é uma honra. Nós não merecemos sofrer por Cristo. É muito mais do que nós merecemos. Ser participantes do sofrimento de Cristo, pois também participamos da sua ressurreição. Deus deseja que nós possamos não se omitir. E Ele diz aqui para os filipenses, olha, não se intimidem por aqueles que se opõem a vocês. Não se intimidem. O que para eles é sinal de destruição, para vocês é de salvação. Isso da parte de Deus. Isso da parte de Deus. Olha, aqueles que estão resistindo ao Evangelho. Talvez você esteja querendo viver o Evangelho e encontra oposições de outras pessoas, talvez dos amigos que não conhecem Jesus, dos colegas, e criticam a sua postura, criticam o seu modo de ser. Talvez você também queira falar de Jesus para alguém, ou já falou e essa pessoa foi ríspida, essa pessoa não quis saber, essa pessoa olha com desdém. Mas esse é quem você é. Você é o Filho de Deus, você é filho de Deus, você é separado para o Senhor. Não tem como você negar quem você é. Nós não podemos negar quem somos. Devemos servir ao Senhor. Devemos compartilhar do amor de Cristo. E talvez nós enfrentemos oposição. Talvez venhamos a sofrer. Paulo estava preso. Muitos discípulos morreram por causa de Jesus. Nós devemos saber que talvez enfrentemos sofrimento. Só que o que acontece é que muitas vezes nós achamos que já fizemos demais pelo Senhor. Sofrer para o Senhor já é fanatismo ou alguma coisa assim. Não. Jesus nos amou. Jesus disse, olha, aquele que quer ganhar a vida, que quer guardar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a vida por amor a mim, esse vai ganhar. Jesus disse que aquele que negar Ele diante dos homens, Ele negará diante do Pai e dos anjos. Nós devemos saber que o compromisso com Cristo é para a nossa vida. E ninguém morre por aquilo que não acredita. Ninguém morre por aquilo que não crê. Se nós cremos no Senhor, nós devemos morrer pelo Senhor. E nós morremos pelo Senhor, primeiro, todos os dias, matando a nossa vontade, matando o nosso eu, negando o nosso eu todos os dias. E talvez, um dia, e sabe-se lá Deus, se for esse o caso, né, como foi com o apóstolo Paulo e como é com alguns outros irmãos nossos pelo mundo, de chegar a um ponto de serem presos, torturados e mortos por Cristo. Mas devemos viver por Cristo.
devemos enfrentar sofrimentos que nos é comum nessa terra, nesse contexto que estamos. Talvez uma zombaria, talvez uma humilhação, talvez rejeição. Cristo sofreu. Cristo estava dizendo que para os seus discípulos, em Mateus 16, que ele iria sofrer, ser rejeitado pelos escribas e líderes religiosos e depois ia ser morto. E aí Pedro fala, não, Jesus, que isso? Tira isso da cabeça. Não precisa, você não precisa passar por isso. E o que Jesus fala para Pedro? Sai para trás, arreda Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Aquele que tentou impedir de Jesus de sofrer, Jesus chamou de Satanás. E diz que ele pensava nas coisas que são dos homens. Pensava nas coisas que são dos homens. Interessante nós refletirmos sobre isso, porque o que ele quis dizer com isso? Ora, o que os homens pensam? O que o mundo pensa? O mundo está sempre correndo atrás de fugir do sofrimento, o mínimo de sofrimento possível e o máximo de prazer possível. Essa é a filosofia do mundo. É assim que caminha a humanidade sem Deus. Mas nós somos chamados a sofrer por Cristo. Nós somos chamados a muitas vezes a sair do conforto e do luxo que estamos, que poderíamos desfrutar para podermos falar do Senhor. Só que muitas vezes nós não queremos. Nós queremos preservar a nossa autoimagem também. Nós não queremos ser tidos como, lá vem os crentes e tal, os cristãos. Não queremos ter olhares depreciativos sobre nós. E com isso não estou dizendo que devemos ser pessoas chatas, arrogantes, falando, arrotando religiosidade para as outras pessoas. Não! Falar de Jesus, viver Jesus, isso é totalmente diferente. Só que mesmo que a gente pregue o Evangelho, fale de Jesus, do amor de Cristo, muitos vão rejeitar. E vão nos depreciar. E aí estaremos passando por sofrimentos por causa de Cristo. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados, é um privilégio para nós sofrer por Cristo. Não somente crer, mas sofrer por Ele. E o sofrimento com Cristo, ele é um privilégio. Viktor Frankl, um psicólogo que inventou a logoterapia e também escreveu um livro Em Busca de Sentido, ele ficou preso num campo de concentração, viu sua família morrer, mas ele saiu, foi liberto. Ele viu muitos se suicidarem, muitos entrarem em desespero lá no campo de concentração. E ele disse que o desespero, qual era a diferença? Que algumas pessoas conseguiam resistir e outras não. Ele disse que muitas não viam propósito. E ele disse que o desespero é o sofrimento sem propósito. Quando a pessoa está passando por um sofrimento grande na sua vida e não vê um propósito para aquilo, ela entra em desespero. Irmãos, todo o nosso sofrimento, ele pode ter um propósito. E ele tem, que é engrandecer a Cristo. Agora tem uma diferença entre sofrermos por Cristo e nos colocarmos em sofrimento. Muitas vezes sofremos porque tomamos as decisões erradas, não consultamos ao Senhor e sofremos com as nossas decisões erradas. Porque não consultamos ao Senhor, não fazemos a vontade do Senhor. Sofremos por causa do nosso pecado. Nós pecamos e por isso vem a consequência do nosso pecado. Se uma pessoa é viciada no álcool, ela sofre com aquilo ali. Consequência dela. Ela não está sofrendo por Jesus ali. Pessoa que rouba e entra num conflito da polícia e acaba levando tiro, ela não está sofrendo por Jesus. Está sofrendo por si mesma, por causa do seu pecado. Mas nós somos chamados para sofrer por Cristo, por causa de Cristo. Como Paulo disse, que ficou evidenciado para toda a guarda ali pretoriana, a guarda do palácio, que ele estava na prisão por causa de Cristo. Não porque ele era um malfeitor, um assassino, um bandido, um latrocida. Não. Por causa de Cristo. Meus irmãos, nós somos chamados a sofrer pelo Senhor. Somos chamados, e Deus deseja que nós possamos batalhar pela fé. Deus deseja que nós possamos exultar em Cristo e levar outras pessoas a exultarem, a se gloriarem em Cristo. E Deus deseja que nós possamos dar fruto independente de onde estamos. Porque Deus está mais preocupado com engrandecer Cristo na sua vida do que em lhe dar conforto pessoal e terreno. Porque Ele sabe, nós sabemos que isso daqui passa. Isso daqui é como névoa. A nossa vida aqui, o luxo dessa terra é neblina, é névoa. Isso vai passar.
O que adianta viver uma vida de luxo, prazeres e conforto aqui e amanhecer distantes do Senhor para todo sempre? Nada. Precisamos entender que a nossa cidade celestial, onde desfrutaremos de plena paz, está para vir. Devemos viver já como cidadãos dessa cidade, desprendidos do luxo dessa terra, do luxo exacerbado dessa terra. E com luxo eu não estou dizendo que nós devemos viver como voto de pobreza. Não, não é isso que eu quero me dizer. Eu estou dizendo que muitas vezes nós evitamos sofrer por Cristo, evitamos falar de Jesus, porque nós estamos no conforto. E isso, no conforto da nossa imagem, nos preservando, querendo preservar também até o nosso corpo, que Paulo sofria. Paulo talvez era torturado também por Cristo. Quando o assunto é Cristo, nada deve ficar no meio. O nosso conforto, a nossa imagem. Isso, quando a gente abre mão de Cristo para viver, para se preservar, aí é um luxo, é um conforto que não honra o Senhor. É um luxo, é um conforto próprio, egoísta. É isso que eu queria que nós pensássemos também. Deus está mais preocupado em engrandecer a Cristo em nossas vidas do que em nos dar conforto pessoal e terreno. Paulo estava preso. Paulo não estava desfrutando de conforto, não. Muitas vezes nós vamos... vai acontecer situações em nossas vidas que vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão por Cristo. Por falar do amor de Jesus. E quando nós entendemos que somos chamados para a grande comissão, nós podemos ver nos princípios da igreja multiplicadora que muitas vezes o discipulado ele nos custa muita coisa. Custa o nosso tempo, custa muitas vezes tudo de nós. Quando decidimos a ter um relacionamento discipulador com alguém, a caminhar com alguém, fazer com que essa pessoa seja um fruto para o Senhor, tenha frutos para o Senhor, nós vamos ver que, de certa forma, nós vamos acabar sofrendo em algumas situações, com a incompreensão de alguns. Muitas vezes nós temos que abrir mão de alguma coisa por essa pessoa, mas nós somos chamados a fazer relacionamentos discipuladores. Através dos nossos relacionamentos, falar de Jesus Cristo para os nossos amigos, enfim. Deus deseja que nós façamos isso. Sofrendo ou não sofrendo, como Paulo. Deus deseja também que nós possamos levar outras pessoas a se alegrar em Cristo. E nós só podemos fazer isso quando nos dispomos a revelar Cristo através dos nossos relacionamentos cotidianos, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, enfim. Sermos intencionais em falar do amor de Jesus Cristo. Ser intencional no propósito de Deus para a nossa vida. Querer ser intencional. Querer o que Deus quer para nós. Que é o melhor. O que nós fazemos aqui ecoará na eternidade, já dizia Maximus do filme Gladiador. E para nós cristãos isso é uma realidade, porque o que nós plantamos aqui para o Senhor, desfrutaremos por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Era isso. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Posso orar por você? Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse vídeo. Abençoa nossos irmãos, abençoa cada um de nós. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes queremos preservar a nossa vida aqui, Senhor, e nos esquecemos que nós já temos a vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, Deus. Nos ajuda a dar frutos. Nos ajuda a engrandecer a Cristo, quer na nossa vida, quer na nossa morte. Que possamos refletir a luz de Jesus naqueles que nos cercam, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos ser intencionais em revelar, em anunciar aquele que vive para sempre. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Abençoa cada irmão em seu lar. Abençoa, Senhor, cada irmão que está passando por sofrimento por causa de Cristo. Abençoa, Senhor, também aqueles irmãos que estão no leito da enfermidade. Que o Senhor venha estar curando, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a avançar com o Teu reino. A viver o que o Senhor quer para nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.